Olá, corpo docente e corpo discente do curso de Fonoaudiologia da Universidade Veiga de Almeida. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Fabrícia Borges, sou fonoaudióloga, estou na fonoaudiologia há uns 20 anos. Desses 20 anos, 16 anos já formada, e dentro desse período aí de 16 anos, 10 anos foram atuando dentro da unidade de terapia intensiva neonatal, né, a famosa UTI neonatal, em alguns hospitais por onde eu passei. Eu espero poder agregar aqui conhecimento a todos vocês. Espero que a minha passagem por aqui, mesmo breve, seja construtiva e agregadora, tá bom? Sejam bem-vindos à fonoaudiologia. É lindo de ver. Nossa profissão, nossa carreira é muito linda. E na UTI neonatal não é diferente. Eu sou apaixonada. Então, respondendo à primeira pergunta, disfagia. Disfagia é um sintoma e não uma doença. Não dá pra gente tomar um remedinho que ela vai sumir. Não é assim, tá? Levando em consideração que a deglutição tem fases, qualquer alteração em qualquer uma dessas fases, nós vamos considerar que é uma disfagia. E no caso de disfagia, geralmente ela vem de um outro tipo, de alguma outra questão importante. Não que a disfagia não seja importante, mas como ela é mais um sintoma do que uma doença, ela nunca está sozinha, né? A disfagia ou vai vir por conta de uma hipóxia neonatal, ela vai vir por conta de uma prematuridade extrema. Ela nunca vem sozinha, porque ela é um sintoma e não uma doença, tá? E aí, quais são os sinais e sintomas decorrentes ali desse âmbito da disfagia que os profissionais de saúde e os pais precisam ficar atentos, né? O clássico engasgo, eu acho que é um dos principais sinais de que tem disfagia acontecendo ali, que existe uma dificuldade para aquele bebê deglutir, né? Não é comum, não é considerado normal um bebê engasgar enquanto está tomando leite. Então, se ele tem engasgos, se ele tem alterações cardíacas, né, o batimento cardíaco, ou ele fica lento, ele fica bradicárdico, ou fica acelerado demais, ele fica taquicárdico enquanto ele está mamando, isso também pode ser um sinal, né? Alteração da saturação enquanto ele está se alimentando. São muitos pormenores. Soluço. Bebê toda vez que mama fica com soluço. Opa, ele está coordenando alguma coisa aí, né? Então, são alguns pontos que a gente precisa destacar e observar. Engasgo, soluço, alteração da saturação, alteração do batimento cardíaco, alteração respiratória. Tudo isso pode ser ali uma chavinha, né? Uma luzinha vermelha para a gente falar, opa, eu acredito que aqui tem algum quadro de disfagia sim, né? A cianose, geralmente labial ou na pontinha dos dedos, né? Há uma respiração mais ofegante, enfim, são sinais de que algo ali durante a alimentação não está acontecendo de forma adequada. E aí os profissionais de saúde e os pais, né, que foi a questão da pergunta, né, voltado para os profissionais de saúde e os pais, então esse olhar mais generalista fica não apenas para o fonoaudiólogo, mas também para os pais e para todo o corpo ali que trabalha, né, todo o corpo profissional que atua ali naquela criança, naquele bebê. Então, a segunda pergunta, as causas mais comuns e os diagnósticos, né? Bem, vamos falar do diagnóstico primeiro. Como eu disse, a disfagia ela é mais um sintoma do que uma doença.
Então, o tipo de disfagia, o grau de disfagia, quem vai falar é o fonoaudiólogo. É você aí no futuro, tá? Agora, até mesmo a via de alimentação, né? Mas o diagnóstico daquilo que vem junto com a disfagia, geralmente quem dá é o médico. Então, assim, você viu que aquele bebê tem síndrome de Down, mas quem vai dar o diagnóstico da síndrome de Down não é o fonoaudiólogo, é o médico. Nós vamos falar sobre o grau de disfagia que aquela criança tem, que aquele bebê apresenta. Nós vamos falar sobre os utensílios importantes que esse bebê precisa utilizar para se alimentar, seja por via alternativa de alimentação, por via oral ou até mesmo uma via mista, né, que mistura via oral com via alternativa. O tipo de alimento, no caso da UTI neonatal é só o leite, né? Mas isso o fonoaudiólogo pode e deve, né? Faz parte do nosso processo clínico. Você dizer o grau da disfagia, quais utensílios que devem ser utilizados, qual é a melhor postura para esse bebê mamar, para esse bebê se alimentar. Porém, o que vem junto com a disfagia é o médico. Então, quem vai dar diagnóstico, por exemplo, de uma hipóxia neonatal é o médico. A disfagia que foi gerada por conta dessa hipóxia é você, fonoaudiólogo, que vai dizer, tá? E aí, vamos lá, as causas mais comuns. Prematuridade, acredito eu que seja o carro-chefe da UTI neonatal. A grande maioria dos bebês que eu atendi foi por prematuridade, seja ela limítrofe, ali pertinho do tempo corretinho de nascer, ou até mesmo aquele prematuro extremo, que fica meses até dentro de uma UTI neonatal. Então, a prematuridade eu acho que é uma das causas mais comuns de disfagia dentro do ambiente da UTI neonatal. E aí também vem a questão das síndromes, as malformações congênitas, por exemplo, fissura lábio-palatina é um exemplo bem comum e mais clássico, né, de uma malformação congênita que pode afetar a deglutição. As síndromes, eu já falei, se eu não me engano, intercorrências pré, peri e pós-natais, cardiopatias. É importante a gente falar também das cardiopatias, porque se esse bebê tem uma alteração cardíaca muito, muito grave, isso vai afetar a respiração dele, e afetando a respiração, afeta a deglutição, tá? Então, eu acredito que eu devo ter pontuado os principais, sim. Espero não ter esquecido nenhuma. Então, a longo prazo, se essa disfagia não for tratada, o que isso pode acarretar para a vida desse bebê, né? Baixo ganho de peso, desnutrição, desidratação, isso tudo gera uma baixa imunidade. Então, esse bebê vai ser um bebê que vai ficar dodói muitas vezes, né? Vai ter aí questões e alterações aí importantes por não conseguir se alimentar o suficiente, né, para garantir um suporte hídrico, calórico, né? Dependendo do que vem junto com a disfagia, né, se a gente tiver uma hipotonia ou uma hipertonia desses órgãos fonoarticulatórios, ou do próprio sistema estomatoglossognático, isso também vai afetar lá na frente, né? Não apenas no dia a dia daquele exato momento que ele está ali na UTI neonatal, porque na UTI neonatal, tanto a hipotonia quanto a hipertonia vão afetar a sucção desse bebê. Afetando a sucção, vai afetar a deglutição. E se não for tratado, lá na frente vai ter dificuldade mastigatória. E vai ter dificuldade para falar ainda mais adiante. Então, assim, é uma cascata, né?
vai trazendo prejuízos e vai virando uma bolinha de neve. Começa pequenininho e, se não tratado, vira uma bola gigantesca que vai ficando também cada vez mais difícil de você tratar, né? É muito importante a gente falar sobre essa questão do tratamento em tempo oportuno, porque se a gente demora muito para intervir, a gente pode perder ali um prazo importante de estímulo, por exemplo. Já aconteceu de um bebê prematuro extremíssimo chegar para mim quando ele já não tinha mais reflexo de sucção. E aí o trabalho fica ainda mais difícil, né? A gente ensinar esse bebê a sugar quando ele já perdeu esse tempo do que é ato reflexo, né? Porque no início a sucção é reflexa e conforme o tempo, né? Ele deixa de ser um ato reflexo para se tornar um ato voluntário. Então, a longo prazo é muito prejudicial. Então, o bebê está estável, mãos à obra, né? Vamos ensinar esse bebê a sugar porque ele precisa aprender a sugar com eficácia e eficiência, né? Para ele conseguir dar conta aí do recado, né? Ele precisa se alimentar para poder manter aí o suporte hídrico e calórico necessários para ele crescer saudável, para ele se desenvolver. E a alimentação é tudo, né? Ainda mais nessa fase da vida. Em qualquer fase da vida é muito importante, mas ali no inicinho da vida extrauterina, eu acho que é fundamental. Se ele não consegue se alimentar, ele não vai sobreviver, né? Então, quando a gente perde um pouquinho desse tempo, desse período, a longo prazo, os prejuízos são muito grandes e bem mais trabalhosos, bem mais árduos para a gente conseguir bons resultados. Com relação ao tratamento, o bebê precisa estar clinicamente estável, sinais vitais ok, postura ok, porque se o bebê descompensa só na mudança postural, não estamos no momento de intervir. Ficar atento aos sinais vitais, postura, clinicamente estável. Sim, nível de alerta. Ele precisa estar bem acordado. Não pode estar sonolento, não pode estar dormindo. Imagina você botar leite na boca do bebê dormindo, não dá, né? Então ele precisa disso tudo antes de qualquer coisa. E aí, se ele tiver ok em tudo, bonitinho ali, vamos pôr em seio materno, porque é fisiológico, é natural e a gente consegue trabalhar e estimular muita coisa em seio materno. A própria relactação e a translactação são dois tipos de técnicas que dá para ser feitas em seio materno, só que uma é usado fórmula infantil e a outra o leite materno. A translactação é o leite materno ordenhado e a relactação é com a fórmula infantil. A técnica da sucção não nutritiva geralmente é a primeira de todas, né? Já fui lá para o seio materno, apressada. Então, a sucção não nutritiva geralmente é a primeira técnica que a gente usa. A gente aproveita ali o momento da alimentação pela sonda e a gente coloca o dedo mínimo enluvado dentro da cavidade oral do bebê e ele vai sugando, vai produzindo saliva e vai deglutindo. E assim a gente vai estimulando o ritmo, coordenação de sucção, respiração, deglutição, até que ele esteja apto para já começar treino de via oral já com leite, né? Tem o finger feeding, que também é a técnica sonda-dedo. Hoje em dia também tem muito fonoaudiólogo utilizando bandagem, fotobiomodulação, tem muitas técnicas manobras facilitadoras, enfim, a gama tá se expandindo, né? Que bom que tá se expandindo, que é bom isso acontecer. A gente vê o progresso e eles acompanham esse progresso também, né? E, infelizmente, ou talvez felizmente, em alguns casos, a gente acaba partindo para GTT, quando nenhum artifício é suficiente para a gente vencer esse quadro de disfagia. Porque pode parecer assim meio
meio frio, talvez, mas é melhor um bebê se alimentar por GTT se ele não tem condições reais de se alimentar por via oral. É melhor ele se alimentar por GTT, é mais seguro do que a gente manter uma via oral de um bebê que a chance de broncoaspiração é imensa. Que ele vai viver tendo pneumonias broncoaspirativas e isso não é bom, isso não é saudável. Então, muitas das vezes, a GTT acaba sendo mais saudável. Dentro da gravidade do problema, a GTT acaba sendo mais saudável para esse bebê do que alimento por via oral. Então, a gente tenta ali, né, de tudo, mas se no fim das contas a gente vê que o quadro principal, né, que aquela enfermidade principal que acabou acometendo e trazendo essa disfagia à tona, ela persiste, a gente acaba indicando a GTT para a sobrevivência, né, desse bebê. Ele precisa se hidratar e se nutrir. E se não dá para ser por via oral, então tem que ser por GTT. Mas aí a GTT não é o fim. A gente pode continuar fazendo estímulos até para manter esse cérebro ativo, né? Esse cérebro precisa se manter ativo com os estímulos em cavidade oral que a gente consegue fazer. Ainda que a gente não entre com o alimento propriamente dito, né? Seja uma estimulação passiva, né? Para manter esse cérebro ativo, né? Enfim, cada caso é um caso e vai ter que ser estudado aí. Então, para finalizar, né, com relação ao suporte e recursos para as famílias, vai variar de um hospital para o outro, tá, gente? Embora a UTI neonatal dentro da saúde coletiva ela esteja enquadrada no nível de atenção terciária, né, porque é uma área muito especialista, né? O próprio fonoaudiólogo não vai ser um fonoaudiólogo especialista em linguagem que vai trabalhar na UTI neonatal, né? Tem uma especialidade, né? Tem, né? Como diz, é uma unidade de terapia intensiva, ou seja, é uma UTI. Os bebês que estão ali, né? As pessoas que estão ali demandam um cuidado intensivo e específico. Então, no meu ponto de vista, peço aí desculpa se porventura eu estiver errada, já tem muito tempo que eu vi isso, mas eu acredito que no âmbito da saúde coletiva é nível de atenção terciária, né? No meu ponto de vista, tá? Se estiver errado aí, professor, professora, por favor, me corrija. Mas, como eu disse, é muito específico e são pessoas com a saúde muito tênue, limítrofe, né, que requer um cuidado muito especial e específico. Então, tanto o suporte quanto os recursos vão acabar variando de um lugar para o outro. Por exemplo, eu já trabalhei em lugares que era proibido o uso de copinho. Já outros era proibido o uso da chuca, né, no treino de via oral. Já passei por lugares que era proibido a bomba de tirar leite, ou seja, as mães tinham que ordenhar manualmente o leite, que é possível, claro, né? Mas elas tinham que ordenhar manualmente para evitar risco de contaminação ao usar e reutilizar a bomba dentro do ambiente hospitalar. Que mais? Assim, de forma generalista, eu não consigo me recordar muito bem, mas... sim, sala de ordenha. Já trabalhei em lugares que não tinha sala de ordenha porque não tinha banco de leite. Então, o risco de contaminação desse leite, né, dele sair dali da sala de ordenha até chegar no leito, o risco de contaminação era muito grande. Então, as mães começavam a ordenhar ao lado do leito da criança e imediatamente aquele leite ordenhado era oferecido ao bebê. Então, há casos e casos, há lugares e lugares, né? E aí fica difícil a gente generalizar, né? Porque cada hospital vai ter sua regra, seu parâmetro. E assim é, né? Também tem o teste da orelhinha, teste da linguinha, que não deu tempo de falar, porque, né? Enfim, embora eu tenha falado muito, acho que eu falei demais.
Peço desculpas aí se eu me estendi, mas como eu disse pra vocês, gente, eu amo falar e falar de UTI neonatal, eu ficaria aqui horas e horas falando, porque eu sou apaixonada por isso. E para finalizar, eu agradeço de coração pelo convite aí da Flavinha, que é minha amiga, e de todo o grupo dela. Espero poder ter ajudado vocês, não só o grupo de vocês, mas todo mundo que está aí, meus futuros colegas de profissão, tá? E se eu puder ajudar em mais alguma coisa, se eu errei em alguma coisa, também peço perdão, tá? E é isso. Que Papai do Céu nos abençoe a todos e até a próxima, se Papai do Céu assim permitir. Um grande abraço da Fono aqui. Tchau, tchau.